Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O pastor teve que viajar numa missão visando o progresso do Evangelho. E hoje, para a glória de Deus, estou aqui para falar um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero pedir que os irmãos estejam em oração para que a mensagem, para que a palavra de Deus alcance o seu propósito. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 16. O texto é um pouco longo, mas vou tentar, na medida do possível, expor de maneira que seja edificante para todos. Amém? Todos acharam? Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor, em preservar, Pai, cada letra, cada palavra, cada frase, Senhor, das tuas escrituras. Porque através delas, ó Pai, que nós somos lavados diariamente, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia derramada todos os dias em nossas vidas, ó Pai. Que o teu Espírito Santo, Pai, esteja trabalhando nos nossos corações, esteja confrontando, Pai, os nossos pecados e que o teu propósito, Pai, seja alcançado, Pai, mediante a tua palavra. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta, a carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita logo que Paulo saiu da sua primeira prisão em Roma. Logo que ele saiu dessa prisão, ele escreveu essa carta a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que estava pastoreando Éfeso. E Paulo tinha um certo apreço por Timóteo, porque Timóteo era considerado para ele seu filho na fé. Timóteo alcançou várias pessoas ali em Éfeso e o acompanhou também em muitas de suas viagens, tendo participado dos sofrimentos de Paulo e também sido discipulado por ele. Paulo, quando escreveu essa carta, ele escreveu com certos objetivos. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele aborda algumas temáticas, alguns problemas, como, por exemplo, o ensino de falsas doutrinas, como as qualificações de um presbítero,
Ele fala também sobre o materialismo, o apego às coisas materiais, e ele fala também sobre a desordem do culto. Nós iremos falar sobre algumas desses problemas que ocorreram ali. E o título dessa mensagem, eu coloquei: o exercício da piedade exalta o nome de Cristo e expõe as falsas doutrinas. Logo no primeiro capítulo dessa carta, Paulo adverte Timóteo sobre algumas falsas doutrinas que estavam acontecendo ali. Alguns falsos mestres estavam pregando falsas doutrinas, que Paulo chamava de fábulas ou genealogias sem fim. Por quê? Porque esses falsos mestres, eles pegavam a lei do Antigo Testamento e estavam especificamente usando as genealogias para fazerem inovações doutrinárias. Essas inovações doutrinárias, meus irmãos, não levavam as pessoas para Cristo, mas sim fazia uma divisão. Ali existia todo tipo de problema, existia hipocrisia, facção, todas aquelas obras da carne que nós conhecemos. Ou seja, em vez de aproximar, de pregar o plano de salvação contido unicamente em Jesus Cristo, eles estavam inventando doutrinas que, na verdade, Cristo não era glorificado, Cristo não era colocado como centro. Pedro também fala sobre isso em sua carta. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3, ele diz assim: introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Pedro está falando de homens que usavam a lei do Antigo Testamento. E também no Antigo Testamento tem também problemas como esses, né? Falsos profetas se infiltravam no meio do povo para poder bagunçar aquilo que já estava escrito na palavra de Deus. Então, meus irmãos, o evangelho que não tem Cristo no centro, na sua centralidade, ele acaba por ser um evangelho diluído, um evangelho fraco, um evangelho que não é capaz de levar o cristão à piedade, simplesmente porque não tem Cristo como centro. Ao fazer essas invenções doutrinárias, eles tiravam Cristo do centro e a doutrina não produzia uma piedade na vida dos irmãos. E Paulo escreve justamente sobre isso. O antídoto, o remédio para isso é a pregação da palavra, a exposição fiel das Escrituras. É como diz em Romanos capítulo 10, versículo 14. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Romanos, versículo 17, ele continua: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, meus irmãos, a fidelidade com as Escrituras produz a piedade. E a pregação é o único instrumento contido na palavra de Deus, onde o Espírito Santo infunde a fé nos eleitos de Deus. O versículo continua. Gostaria de ler novamente o versículo 3 e 4. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Então ele está falando de falsos mestres que não ensinavam uma falsa doutrina que não estava de acordo com a sã doutrina. Esta sã doutrina que foi ensinada está de acordo com o ensino de Jesus Cristo e é segundo a piedade. Mas o que significa piedade? Piedade significa reverência, você ter temor a Deus. Significa a soma de todas as virtudes e deveres religiosos que produzem no cristão bem-aventuranças, tanto para essa vida quanto para a vida após a volta de Cristo. E de onde vem essa piedade? A piedade vem da Bíblia, pois na Bíblia estão contidas a verdade, está contida a verdade, e a verdade visando essa piedade. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 4,
Paulo recomenda a Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte em toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Esse contexto, acho interessante quando ele fala coceira nos ouvidos. O que quer dizer isso? Fiquei curioso para saber isso. Coceira nos ouvidos significa que eles queriam escutar somente o que agradava o seu coração. Ou seja, eles eram doutrinariamente levados a ouvir somente o que lhe agradava. E nós sabemos que a Bíblia, meus irmãos, ela é ofensiva. A Bíblia nos ofende, porque somos pecadores e a Bíblia aponta o pecado. A lei do Senhor é perfeita. A lei é como se fosse uma lupa, em que eu consigo ver todos os meus defeitos. De longe eu não consigo ver os defeitos de algum irmão, mas quando eu chego perto, eu consigo enxergar. A Bíblia faz isso. Ela é como uma lupa que evidencia os nossos pecados. Paulo, além de falar que eles estavam pregando algo que não estava de acordo com a sã doutrina, os chamou também de orgulhosos e ignorantes, no versículo 4 e versículo 5. Mas o que significa ser orgulhoso, biblicamente? Nós sabemos que ser orgulhoso, o orgulho é o oposto de humildade, né? E eu gostaria de citar aqui um versículo de Provérbios 24, 28 e 25. Diz assim: o orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Meus irmãos, no Sermão do Monte, Jesus Cristo falou ali características, bem-aventuranças, que são características de todo cristão. Não é que um cristão vai ser humilde, não é que um cristão vai ser manso. Na verdade, todo cristão deve ter aquelas características. Mas uma das características ali é humildade. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Ou seja, no reino de Deus não há lugar para orgulhosos, não há lugar para soberbos. E nisso, meus irmãos, biblicamente falando, o orgulho, a humildade, perdão, ela tem um significado diferente do que nós muitas vezes pensamos. O que é ser humilde? Será que é aquela pessoa que anda cabisbaixo, aquela pessoa que fala baixo, aquele pobre coitado? Será que essa pessoa é uma pessoa humilde? Ou aquela pessoa que tem poucos recursos financeiros? Será que essa pessoa é humilde? Biblicamente falando, humildade significa dependência total de Deus. E se é dependência total de Deus, é dependência total também a palavra de Deus. Interessante o que John Piper fala a respeito do orgulho e a respeito da incredulidade. Ele fala que o orgulho se inicia com a incredulidade. Um é consequência do outro. A incredulidade é o afastamento de Deus e seu Filho com o objetivo de satisfazer-se em outras coisas não específicas. O orgulho já é um afastamento de Deus e de seu Filho, buscando a satisfação em si mesmo. Ou seja, é uma espécie de idolatria, é uma espécie de hedonismo, de busca do prazer em mim mesmo. Essa é a essência do orgulho, afastar-se de Deus por qualquer motivo, para ser autônomo e independente. E nós sabemos que Paulo está chamando eles aqui de orgulhosos e ignorantes. Esse tal mostra um interesse doentio. Obrigado, irmã. Um interesse doentio. Perdão, me perdi aqui. Um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida, que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Eu gostaria de dar um exemplo de humildade que Paulo fala em alguns versículos de 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Vocês podem acompanhar comigo? 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Nós vemos aqui um exemplo de humildade, um exemplo de dependência do Senhor.
Assim, a luta contra o orgulho é a luta contra a incredulidade. E a luta pela humildade é a luta da fé. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês, a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nós vemos aqui um exemplo de humildade. Nós sabemos que Paulo era um homem muito sábio. Ele tinha conhecimento de várias línguas, né? Ele foi treinado aos pés de Gamaliel, um grande filósofo da época. E Paulo, ele escolheu deixar tudo isso de lado e pregar unicamente a palavra de Deus. É por isso que não há desculpas para nós não evangelizarmos, porque quem faz a obra é a palavra de Deus, não somos nós. Nós precisamos somente abrir a nossa boca e falar com fidelidade aquilo que está na Bíblia. Olha só, eu escolhi algumas palavras aqui, algumas frases que ele falou. Não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, mas fui com fraqueza, temor e muito tremor. E as minhas palavras não foram persuasivas e nem de sabedoria, para que o poder do Espírito se manifestasse naquelas pessoas. Aqui nós vemos um homem com um conhecimento altíssimo que nega a si mesmo, nega a sua capacidade para unicamente falar da palavra de Deus. E nós muitas vezes nos escondemos atrás de nossas incapacidades. Muitas vezes temos timidez, muitas vezes gaguejamos, né, na hora de falar, e aí nós temos medo de falar. Mas, na verdade, quem faz a obra é o Senhor. E Ele utiliza até mesmo das nossas incapacidades, até mesmo das nossas imperfeições para poder fazer a sua vontade, a sua obra. Se não dependemos de Deus em tudo, mostramos que somos orgulhosos e nada sabemos, semelhante aos falsos mestres. Orgulho não produz vida piedosa, muito pelo contrário, nos leva a uma sucessão de erros através da nossa independência. No final do versículo 5, ele fala que esses falsos profetas, falsos mestres, pensam que piedade é fonte de lucro. Esse tipo de piedade aqui é uma piedade diferente do versículo 3. No versículo 3 é o que nós iniciamos. Ele fala que a sã doutrina é segundo Jesus Cristo, que é segundo a piedade. Esse tipo de piedade aqui, do versículo 5, ele está falando da profissão de fé cristã. A profissão de fé cristã. Alguns irmãos, falsos mestres, por já estarem pregando falsas doutrinas, eram levados por falsos desejos e que produziam ganância. Eles estavam utilizando do seu ofício de ministros para poder enriquecer. Transformaram a fé em um negócio. Então nós vemos que teologia da prosperidade não é tão nova assim. Na época de Paulo já existia. No primeiro século já existia. E Timóteo foi levado para lá, um jovem de 20 anos aproximadamente, para poder falar desses problemas. Para conhecermos a sã doutrina, devemos conhecer a palavra de Deus, pois, como diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meus irmãos, diante desse primeiro tópico, a palavra de Deus ela tem sido o nosso alicerce. Muitas vezes nós estamos aqui em uma igreja que preza muito pela palavra de Deus e pela sua fidelidade. Mas esse relacionamento é um relacionamento pessoal, seu com Deus. Quando você se coloca diante das Escrituras, você tem
examinado o seu coração ou tem feito de maneira religiosa? Você tem se debruçado na palavra de Deus, independentemente das circunstâncias? Alguns procuram mais a palavra de Deus, procuram mais oração, Deus em oração, quando estão em momentos difíceis, em tribulações, em dificuldades, quando realmente precisam. Mas também tem outros que procuram a palavra de Deus quando está tudo na calmaria. Quando vem a tribulação, ele esquece da palavra de Deus. O homem que quer ser piedoso, o homem que quer ser moldado segundo o caráter de Jesus Cristo, ele precisa estar constantemente sendo lavado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tira o ranço do mundo. Todos os dias nós precisamos estar debruçados nela. Infelizmente, apesar dos avisos claros das Escrituras a respeito dessa teologia da prosperidade, muitos irmãos têm seguido esse tipo de teologia, muitas vezes pela ignorância da palavra de Deus. Mas não é difícil de entender, visto que essa teologia da prosperidade, ela atinge algo que é nosso, a ganância natural do homem. O homem, ele é atraído pelos seus próprios desejos enganosos. Ele é atraído pelo seu coração enganoso. Ali, essa teologia promete coisas que não pode cumprir. Promete que você terá isso, você terá aquilo, sendo que é Deus que dá e Ele não é obrigado a fazer nada do que você pede. E quando isso não acontece, esses pregadores falam que você teve pouca fé. A culpa ainda é sua. Então, meus irmãos, uma teologia que não tem Cristo no centro como principal, ela não produz uma vida piedosa, mas na verdade ela te afasta dos caminhos de Deus. Mas Jesus Cristo é misericordioso e ainda assim ele tem resgatado pessoas desse meio. O corpo de Cristo é edificado unicamente pelo Evangelho, não por meio de eventos ou estratégias de marketing, doutrinas inovadoras, mas unicamente pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E para isso nós precisamos estar atentos, vigilantes. Não somente o pastor dessa igreja, nem os presbíteros, mas a igreja inteira precisa estar alicerçada na palavra de Deus, para que possa identificar as falsas doutrinas, os falsos mestres. Deus providenciou companheiros, crentes na igreja local, para nos admoestar na sã doutrina e nos proteger contra nos afastarmos dela. Agora vem a responsabilidade pessoal aqui, de cada um, de cada membro. Será que você tem sido um membro atuante, um membro que tem edificado o seu irmão? Será que você está somente recebendo aqui no domingo, no seu grupo de vida, nos momentos de oração, e não tem edificado o seu próximo? Porque nós somos chamados, meus irmãos, nós somos o corpo de Cristo. E dentro de um corpo, os membros se ajudam nas suas dificuldades, nas suas limitações. Faça essa pergunta a si mesmo. Será que você tem sido atuante, você tem se preocupado com o seu próximo, com o seu irmão? Você tem uma participação ativa na vida de seus irmãos? Cada momento, meus irmãos, é crucial, é importante, porque visa uma edificação que é mútua. Por exemplo, no seu grupo de vida, você às vezes não quer falar, mas quando você fala, você pode estar ajudando aquele seu irmão que precisa ouvir aquilo que você fala. Porque o Espírito Santo é quem promove isso, é quem motiva tudo isso. Bom, irmãos, passando para o segundo tópico. A verdadeira riqueza é produzida pela piedade com contentamento. Eu cheguei a ler o primeiro tópico? Li, né? O ensino que discorda da sã doutrina não produz piedade. Agora o segundo tópico. A verdadeira riqueza é produzida pela piedade com contentamento. E eu peço aos irmãos que possamos ler novamente aqui do versículo 6 ao 10. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos.
Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Meus irmãos, essa é uma área que você pode não ser nem rico, nem abastado, mas você sofre disso também. Se você não tem, você acaba desejando aquilo que não tem. E nós iremos falar aqui sobre contentamento, iremos falar sobre coisas que muitas vezes nos incomodam. Eu dividi esse tópico em vários subtítulos, né? Então, para quem que Paulo está falando aqui, né? Paulo está falando dessa piedade aqui no versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Agora, essa piedade que ele se refere não é aquela profissão de fé, mas é aquela piedade que significa temor a Deus e significa reverência ao Senhor. E o primeiro subtítulo que eu coloquei foi: a riqueza material não produz contentamento. Isso. A riqueza material não produz contentamento. O que é contentamento? Vem do grego autarkeia. Contém o sentido de independência e de indiferença às circunstâncias exteriores. Ou seja, contentamento é você entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. É você entender que Ele age através da sua providência divina. Que aquilo que você tem agora é o que Deus permitiu que você tivesse. Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, diz assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós estamos falando de um homem que sofreu, que teve fome, passou sede, passou frio, foi torturado, sofreu um naufrágio também. Então, um homem que verdadeiramente foi experimentado nas dores, nos sofrimentos. Será que alguém já passou por isso aqui? Foi torturado, passou fome, passou sede? Independente de tudo isso, Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele depositava o seu coração, a sua paz interior no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza. Quando nós essa questão do contentamento, ela não abrange somente a parte financeira, ela abrange todas as nossas áreas. Às vezes estamos descontentes com a nossa família, com algum parente, né, que tem sido problemático, ou com o nosso trabalho, ou com a nossa igreja. Nós sempre estaremos descontentes se não estivermos no Senhor. No versículo 7, a brevidade da riqueza. E aqui eu gostaria de ler alguns versículos que falam sobre isso. Jó viu a sua riqueza, tudo aquilo que ele tinha, esvair-se subitamente, de uma hora para outra. Ele perdeu os filhos, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde. Mas olha só o que ele fala aqui em Jó, capítulo 1, versículo 21 e 22. Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que em tudo Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 15. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Provérbios 23, versículo 4 e 5, diz assim: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam, como águias pelo céu. Então, meus irmãos, na busca pela riqueza, muitas vezes nós sacrificamos áreas de nossa vida. Áreas que são importantes, como a família. Sacrificamos a nossa saúde, muitas vezes. Sacrificamos o nosso tempo com Deus, o nosso tempo de leitura da palavra, nosso tempo de solitude com Deus através da oração. E tudo isso é a verdadeira riqueza. Estar com Deus, estar com Cristo, estar na leitura da palavra.
Essa é a verdadeira riqueza. E nós muitas vezes negligenciamos procurando materialismo, coisas materiais, que na verdade irão ficar aqui. As coisas que nós fazemos para Deus permanecerão eternamente. Mas aquilo que nós arrecadamos aqui, que nós conseguimos aqui, nós não levaremos. Ficará tudo aqui. Não adianta. É correr atrás do vento. Tudo vaidade. Lucas, capítulo 12, versículo 20, dá a resposta. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Se nós passarmos a vida inteira buscando riquezas, meus irmãos, quando estivermos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, o que nós daremos para Ele? Uma vida passa muito rápido e não temos tempo a perder com coisas que irão ficar aqui. Tudo é uma questão de prioridade. Versículo 8. Temos mais do que precisamos. Satisfação é a certeza de que já temos tudo que precisamos. Se temos certeza disso e cremos nisso, precisamos viver de tal maneira. Ele já nos deu todas as coisas? Se em Cristo nós já temos todas as coisas, por que nós desejamos mais? Estamos sempre desejando mais. Isso revela muito do nosso coração. Revela um coração descontente, um coração murmurador, um coração que não está satisfeito com aquilo que Cristo deu. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele já nos deu todas as coisas para a vida e para a piedade, através do conhecimento. Mas se esse conhecimento ele vem distorcido através de um falso profeta, dificilmente nós teremos uma vida piedosa. E é através da palavra de Deus, do conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, que nós iremos nos defender dessas práticas. O versículo 9 e versículo 10, vou ler novamente. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Para quem Paulo está se dirigindo? Ele não está se dirigindo àquelas pessoas que já são ricas, aquelas pessoas que por herança adquiriram bens. Ele está falando daquelas pessoas que ainda não são ricas, mas que desejam incessantemente, a qualquer custo, serem ricas. Ele se preocupa com esse desejo que nasce no coração enganoso. A determinação de ficar rico, independentemente das desculpas oferecidas à alma, só pode resultar em desastre espiritual. E Paulo pensa com tristeza em algumas pessoas que, por causa do amor ao dinheiro, desviaram-se da fé. Nosso pastor sempre fala, né? O problema não é você querer uma coisa, o problema é você querer muito uma coisa. Quando nós estamos obstinados a alguma realização, precisamos nos colocar em dependência do Senhor, ser humildes perante a Deus e perguntar: Senhor, isso vai glorificar o teu nome? Que prejuízo que eu vou ter na minha vida? Isso vai ser útil para alguma coisa? É de boa fama? É honroso? Devemos fazer essas perguntas e colocar tudo diante do Senhor. As riquezas são uma armadilha, conduzem à escravidão, não à liberdade. Em vez de saciar as riquezas, criam outros desejos a serem satisfeitos. Nós temos exemplos na Bíblia. Salomão, por exemplo, foi o homem mais sábio que existiu e também um homem mais rico. E no final da sua vida ele chegou à seguinte conclusão: tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Não há sentido em buscar ser mais rico e mais rico, porque essa satisfação você nunca vai encontrar. A satisfação do seu coração você encontrará unicamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 1 Timóteo também, capítulo 5, versículo 17 e 18, Paulo afirma que o obreiro é digno de seu trabalho, de seu salário, mas a motivação para trabalhar não é o dinheiro. Não é errado o pastor receber por aquilo que trabalha. A própria Escritura fala: não amordace o boi quando ele estiver arando. Então, ele é digno de receber o seu trabalho. E Paulo muitas vezes até negou de receber
esse salário, por amor aos irmãos de algumas igrejas que ainda não tinham maturidade para entender isso. É digno do seu trabalho, mas a motivação principal não pode ser o dinheiro. A motivação principal do obreiro, do pastor, do missionário, deve ser as almas que irão se prostrar perante o nosso Senhor. Vejam que, naturalmente, a sã doutrina, o evangelho, anda na contramão do mundo. O mundo jaz no maligno, e o que nós vemos é que a mídia, o marketing, né, ela empurra você para que você tenha sempre mais, para que você seja rico, para que você seja bem-sucedido. Mas o que adianta você ser rico, bem-sucedido, mas não ter Cristo? Do que adianta o homem alcançar o mundo e perder a sua alma? De nada adianta. O verdadeiro tesouro está em Cristo. O pastor Davi Murk, na Palavra da Videira, eu acho que foi do ano passado, né? Ele citou certa frase que eu achei muito interessante. O segredo de uma vida de contentamento não é ganhar mais, é querer menos. Falando em conferência, Palavra da Videira, nós teremos agora, a partir do dia 26 ao 29, o pastor Jorge Max. Peço aos irmãos que já façam sua inscrição. Nosso momento merchan aqui. Irmãos, nós temos exemplos também de muitos cristãos. Por exemplo, George Miller. George Miller foi um pregador, um missionário que ele me chamou muito a atenção pela sua dependência que ele tinha a Deus. Ele, juntamente com a sua esposa, eles decidiram viver somente da obra. Eles decidiram viver daquilo que as pessoas doavam. E eles não comentavam para as pessoas, né? Eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Eles não falavam sobre suas necessidades, mas eles esperavam unicamente no Senhor. O que o Senhor desse para eles, eles já estavam satisfeitos. E quando nós olhamos para a vida de George Miller, 66 anos de ministério, nós vemos aqui algumas realizações que o Senhor fez. 117 escolas que educaram mais de 120 jovens e órfãos, sustentou 189 missionários, cuidou de mais de 2.000 órfãos. Durante 66 anos de ministério, ele arrecadou 7,5 milhões de dólares. Tudo isso com doações. Então nós vemos, meus irmãos, que a riqueza, ela não vem com a nossa força, mas é o Senhor quem nos dá. Essa riqueza, ela tinha um propósito: abençoar outras pessoas. E quantos irmãos que são abastados, que têm grandes recursos, retêm tudo isso para si e não é aproveitado em nada? Algo que me confrontou muito, meus irmãos, foi o que aconteceu aqui na nossa comunidade Batista Videira. O nosso projeto imobiliário só foi possível porque pessoas, irmãos, entenderam que são mordomos daquilo que Deus dá e ofertaram pesadamente no reino de Deus. Isso deve nos constranger, porque o pouco que nós temos, nós retemos e não distribuímos para o reino de Deus. Não devolvemos aquilo que Deus nos dá. Então nós temos algumas perguntas aqui, meus irmãos. Se estamos satisfeitos com Cristo, por que queremos mais? Na verdade, nós queremos mais porque esperamos algo desse mundo. Algo nesse mundo irá nos satisfazer. Colocamos essa expectativa no dinheiro. A falta de dinheiro tem gerado descontentamento? Se isso tem acontecido, aonde está o seu coração? Precisamos nos arrependermos e nos colocarmos perante o Senhor, para que Ele sonde o nosso coração e remova tudo aquilo que não lhe agrada. Partindo para o terceiro tópico, meus irmãos, versículo 11 e versículo 12, Paulo aqui, ele muda o discurso. Agora ele já falou sobre áreas indesejadas, né? Ele falou sobre falsa doutrina, falou ali sobre teologia da prosperidade, vamos dizer assim. Ele falou sobre essa busca incessante pela riqueza, que essa busca faz com que afloresçam em nós outros desejos que são perniciosos, outros desejos que vão nos levar à ruína. Mas aí Paulo fala isso para Timóteo. Você, porém, é diferente.
Isso que ele fala, você, porém, não é somente para Timóteo, é para cada um de nós. Se nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, ele recomenda isso. Você, porém, homem de Deus ou mulher de Deus, faça conforme o que a palavra diz. Vamos ler o versículo 11 e 12? Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Irmãos, Paulo fala aqui palavras preciosas. Ele fala a conduta de um cristão. Como Timóteo deveria lidar com essas situações. Timóteo era jovem, inexperiente, mas ele descreve a maneira como Timóteo deveria lidar nessas situações. Ele não deveria simplesmente fugir dos males, mas também buscar essas virtudes. Quando Paulo chama Timóteo de homem de Deus, ele iguala a Moisés, Samuel, Elias e Davi, grandes homens da Bíblia. No versículo 11 ele fala, fuja de tudo isso. E quando nós lembramos de fuga, nós lembramos também do Antigo Testamento, de José, que fugiu da esposa de Potifar. José estava sendo assediado e ele não ficou ali para saber o que ia acontecer. Ele fugiu. Ele disse, como eu posso pecar contra o meu Deus? E ali, fugiu. Davi também fez isso. Davi fugiu de Saul. Paulo também adverte a Timóteo no capítulo 2, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 22. Ele diz assim, ele diz para Timóteo fugir dos desejos malignos da juventude. Então, meus irmãos, há situações em que nós não precisamos enfrentar para dizer que somos corajosos. Na verdade, fugir não significa covardia, se você está obedecendo a Deus. José foi o covarde? Davi foi um covarde? Não, porque eles fugiram do pecado, fugiram da tentação para agradar aquele que o alistou. É mais ou menos como uma caça e um predador. A caça, quando ela percebe que está sendo observada, quando ela percebe que o predador está ali à espreita, ela foge, ela sai correndo, ela não quer nem saber o que vai aparecer ali, ela não quer saber quem que vai aparecer, se é um outro animal ou se é um leão querendo abocanhar. Ela sai correndo. John Owen, um puritano, ele falou uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ninguém tem o direito de dizer que teme o pecado se antes não teme a tentação para cometê-lo. O pecado e a tentação são apresentados juntos por Satanás, e é extremamente difícil para qualquer pessoa separá-los. Se nós não fugirmos da tentação, depois nós não adianta reclamar que pecou, que caiu. Se você, meu irmão, tem alguma dificuldade, tem alguma fraqueza e se coloca diante da tentação, você está pecando premeditadamente. Você está confiando no seu coração, que é enganoso. Você está confiando na sua própria força. Nós devemos ser prudentes e confiar no Senhor. Devemos desviar da tentação. Devemos estar sempre um passo à frente. Se aquilo te fará pecar, se essa tentação te fará pecar, então não passe por ali. Dê meia volta e vá para outro lugar. Eu conheço um médico que ele tem um jeito de tratar interessante, né? Se a pessoa fala para ele, doutor, toda vez que eu como gordura, assim, eu sinto uma dor terrível e eu não consigo ficar muito bem. Ele prontamente já dá o diagnóstico e o tratamento. Então não coma gordura. Se a pessoa pergunta, né? A pessoa reclama, doutor, toda vez que eu carrego uma mesa, que eu pego coisas pesadas, a minha lombar dói. Ele logo vai com o diagnóstico e com o tratamento. Então não carregue coisa pesada. É bem simples, não tem segredo. A mesma coisa com a tentação, com o pecado. Se nós sabemos que um pecado irá nos tentar, se nós estamos diante de uma tentação, nós não devemos nos colocar, facilitar para que possamos testar a nossa força. Mas nós simplesmente devemos desviar.
E é isso que Paulo fala, fuja. Ele fala aqui, fuja de tudo isso. Fuja de tudo isso, dessas más doutrinas, fuja dessas invejas, dessas brigas, dessa tentação por riqueza. Fuja. No versículo seguinte, meus irmãos, versículo 11, né, ele fala, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Eu gostaria de falar sobre cada uma, mas nós não temos tempo para falarmos de cada uma, então eu só citarei. Justiça quer dizer integridade pessoal, equilíbrio de caráter. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz assim, tratem todos com o devido respeito. Piedade significa devoção prática, vida de santidade, reverência, temor a Deus. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. 1 Timóteo 4, versículo 8. Fé, confiança na verdade, fidelidade, crença. Amor, amor sacrificial, a base de tudo. O que nos motiva é o amor. Em Coríntios, Paulo fala sobre isso. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como um prato que retine ou que ecoa. Perseverança, firmeza diante das adversidades. Mansidão, gentileza, mansidão ao confrontar, poder sob controle. Às vezes nós não erramos no conteúdo ao entregar uma verdade para uma pessoa, mas nós erramos na forma com que entregamos. Às vezes você está falando a verdade para um irmão, mas a forma com que você fala para aquele irmão pode ser uma maneira rude, uma maneira grosseira, e aquele irmão entende de forma errada. Então nós devemos sim prestar atenção tanto no conteúdo quanto na forma com que entregamos. E Paulo dá esse conselho a Timóteo. Quando você for exortar alguém, exorte com mansidão. Seja manso. No versículo 12, combata o bom combate da fé. Combata o bom combate da fé. Combater significa agonizar, tem esse sentido de agonizar. Aplica-se tanto a atletas quanto a soldados. Significa, meus irmãos, esforço máximo. Significa que você tem um objetivo e ali você vai fazer de tudo para alcançá-lo. Perto do fim de sua vida, Paulo também disse, combati o bom combate. Significa que ele lutou contra o pecado, que ele buscou conselho, ele buscou descanso na palavra de Deus. Significa que ele suportou as dores, significa que ele teve contentamento diante das adversidades. A outra parte do versículo 12 diz assim, tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então nós estamos vendo aqui, meus irmãos, algumas palavras-chave. Nós já ouvimos sobre fuga, fuja de tudo isso, busque essas virtudes, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão, combata o bom combate e agora tome posse da vida eterna para o qual você foi chamado. Tomar posse de algo é totalmente legítimo. Você não precisa tomar posse, não é que você vai ver um carro ali, né, uma Ferrari passando e vai falar, eu tomo posse, né? Não quer dizer isso, mas você tomar posse da vida eterna. Tomar posse da vida eterna é você ter convicção daquilo que está por vir. Cristo, quando morreu na cruz, ele nos selou através do seu sangue e através do Espírito Santo. Então essa esperança não é uma esperança vazia, não é algo que é possível acontecer, mas na verdade é uma certeza que nós temos. Se Cristo é por nós, quem será contra nós? Em João, no capítulo 5, versículo 24, ele diz assim, o próprio Senhor Jesus, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então, meu irmão, se você entrega a sua vida a Cristo, uma vez que você entrega a sua vida a Cristo, ninguém pode tirá-la da mão dele. No entanto, você precisa estar em constante arrependimento perante ele.
Ele sabe de todas as coisas, ele te conhece. De cima para baixo, ele te conhece os seus pecados. Aquilo que você não fala para ninguém, ele sabe. Mas é muito importante quando nos colocamos diante dele em humildade e confessamos os nossos pecados. Na verdade, é essencial. Sem arrependimento não há salvação. Sem confissão de pecado não há salvação. Você precisa se humilhar perante o Senhor. Então ele fala também para o qual você foi chamado. Tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado, e fez a boa confissão da presença de muitas testemunhas. Timóteo deve viver à altura de seu chamado. E nós também, apesar desses ensinamentos serem direcionados a um pastor, mas essas aplicações elas podem ser tranquilamente aplicadas em cada cristão, em cada homem, em cada mulher de Deus. Precisamos viver à altura do nosso chamado. Nós fomos chamados para pensar em coisas boas, para buscar coisas boas, tudo que for de boa fama, tudo que for louvável, que for digno, tudo aquilo que glorificar o nome do Senhor. Essa é a verdadeira riqueza. Precisamos sair do nosso estado de sonolência e nos prepararmos para a luta contra o pecado. Agora, a aplicação, meus irmãos. Muitas vezes nós vivemos a vida cristã no modo automático. Nós vamos vivendo, e chega uma hora que aquilo a gente vai se acostumando, vai ficando na comodidade. Nós não devemos estar assim. Todos os dias em que nos colocamos perante a palavra de Deus, ela deve nos confrontar e ali nós precisamos colocar o nosso coração perante o Senhor. O que nos encoraja na batalha? A minha atitude diante da tentação do pecado tem mostrado que eu estou focado na vida eterna? Tenho eu combatido o bom combate de forma ativa, presente, ou tenho sido um soldado preguiçoso, caído na passividade, indiferente às coisas de Deus? Precisamos guardar esses mandamentos, e é o que nós iremos ler daqui a pouco. Lembre-se dessas palavras: fuja, combata, busque, guarde. Passando para o próximo tópico e último tópico, o tópico 4, a vida piedosa aponta para a eternidade, versículo 13 e versículo 16, ao versículo 16. Gostaria de ler novamente. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e que habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Quando Paulo fala diante de Deus, ele está falando que a coisa é séria. Antigamente, quando se falava diante de Deus, quer dizer que o negócio era bem sério. Hoje em dia, as pessoas têm negligenciado um pouco isso. Mas diante de Deus significa que essa recomendação tinha credibilidade. Quando ele fala guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, no versículo 14, ele está falando de algo que é perfeito, imaculado, irrepreensível. Não há defeito nesse mandamento. Esse mandamento é perfeito. E se serve para Timóteo, serve para nós também. Precisamos guardar esse mandamento, porque ele é perfeito. A nossa obediência a Cristo não tem prazo de validade. Não é um contrato que você simplesmente assina e quando não quer, simplesmente quebra o contrato. Pelo contrário, ele nos comprou pelo seu próprio sangue, o que faz de nós servos dele, ou melhor, escravos dele. Até que ele venha, a nossa luta contra o pecado será intensa e acirrada. Nós já temos um Senhor. Antes nós éramos filhos do pecado, filhos da ira. Éramos escravos, acorrentados aos nossos pecados. Mas Cristo quebrou as correntes, quebrou toda a prisão que tinha. E agora nós somos servos dele. E é através da dependência de Jesus Cristo que nós, a cada dia, seremos moldados segundo o seu caráter. Até que ele venha. Essa luta sempre será constante. Até que ele venha. Não há descanso. Não há
Não há mansidão nas circunstâncias. Às vezes nós reclamamos das circunstâncias, mas até que ele venha será desse jeito. Será com dificuldades, será com provações, será com tribulações. Nós precisamos aprender através da palavra isso. Paulo então entra em uma doxologia, que significa regozijar-se perante o Senhor. Ele medita em tudo isso. Em toda a carta de Paulo a Timóteo, ele medita em tudo isso e ele é tomado por um sentimento de adoração a Deus. Ele diz, ele é o único soberano, o seu controle sobre o tempo e a história é absoluto. Ele é único, Rei dos reis, Senhor dos senhores, habitando em luz inacessível. Ele diz aqui, no versículo 16, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. Eu me lembro de Isaías, quando se colocou perante o Senhor. E ali a santidade era tão grande naquele lugar que os seus pecados foram prontamente expostos. E ele disse, ai de mim, maldito seja eu, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens com lábios impuros. Essa deve ser a conduta ao nos colocarmos perante a palavra de Deus, que expõe os nossos pecados. A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. E é através disso que o nosso pecado é evidenciado. Mas não adianta ele evidenciar e nós não tomarmos uma atitude perante isso. Precisamos ter atividade, praticar a piedade. Isso, meus irmãos, deveria nos trazer temor e tremor, reverência a Ele, através de uma vida consagrada e piedosa. Nossa vida sempre deve apontar para a eternidade. Que possamos guardar esse mandamento, fugir, buscar essas virtudes, buscar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Quando Paulo fala para Timóteo, você, porém, você não é igual a essas pessoas, a esses homens. E isso é para nós também. Às vezes nós queremos nos conformar às coisas do mundo, quando na verdade somos separados, somos santos, separados com o único propósito, glorificar o nosso Senhor. Se não fizermos isso, não estamos em piedade. O exercício da piedade exalta o nome de Cristo e expõe as falsas doutrinas. Nós cantamos hoje à noite algo que vai de encontro com essa doxologia. Tu és magnífico, eterno, santo, digno. Jesus, quem eu posso comparar? A ti, Jesus. Ele é magnífico, ele é perfeito. E foi por nós que ele morreu, em obediência ao seu Pai. Precisamos viver uma vida piedosa que glorifique a Deus e que tenha reverência, temor e tremor perante Ele. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus? Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Faz em nós, ó Pai, a Tua obra, a obra que Tu iniciastes, ó Pai. Nós clamamos a Ti, ó Pai, que a cada dia tenhamos um coração, Pai, quebrantado perante o Senhor. Um coração que não seja indiferente, Pai, à Tua voz, à Tua vontade, Pai. Nós somos bombardeados pelo mundo, mas também somos bombardeados pela verdade das Tuas Escrituras, Senhor. Que o tempo que nós estivermos, ó Pai, perante a Tua palavra, sejam tempos de qualidade, em que o Teu Espírito Santo venha apontar o nosso erro e nós prontamente possamos obedecer. Possamos não ser orgulhosos, mas humildes, ó Pai, obedientes, mansos perante o Senhor. Faz a Tua obra, Pai, em nossas vidas. E nós te agradecemos, ó Pai, porque a obra é Tua. Que o Senhor possa alcançar, Pai, o propósito da Tua palavra no coração de cada irmão. No nome de Jesus, amém.